mais precioso do nosso planeta, veremos que a água é fator básico na formação da vida. Ela ocupa 70% da superfície da Terra. Sua maior parte, 97%, é salgada, sendo apenas 3% do total de água doce. Desses 0,01% vai para os rios, ficando disponível para o uso. O restante está em geleiras, icebergs e os subsolos muito profundos. Este líquido tão precioso está nas células, nos vasos sanguíneos e nos tecidos de sustentação. Não pode existir vida sem água, pois, na verdade, todo ser vivo consiste principalmente deste elemento. Toda a água que existe na Terra é a mesma desde que nosso planeta se formou. Portanto, sua quantidade é constante, mudando apenas de estado físico. Trataremos de estudar todos esses componentes, sua formação e sua importância em nossa vida. Basicamente, os estados físicos da água são três: sólido, líquido e gasoso. Nos corpos sólidos, as partículas que as constituem ficam muito próximas umas das outras. Assim, no estado sólido, a matéria tem forma própria. Por exemplo, o gelo. Ele tem forma definida. Está deflutando? No estado líquido, a matéria é geralmente constituída por molécula, não tem forma própria, seu volume permanece o mesmo. Temos aqui 3 recipientes. Vamos colocar a água que está nesse recipiente para esse. O que podemos observar é que seu volume continua o mesmo, apenas sua forma varia. Vamos colocar esse neste. Podemos observar que o seu volume continuou o mesmo, apenas sua forma variou. Fusão é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Os sólidos puros sofrem fusão sempre a uma temperatura e pressão determinadas. A essa temperatura chamamos ponto de fusão. Até o fim de todo o processo de fusão, essa temperatura permanece inalterada. Exemplo, o gelo em geral, quando retiramos do congelador, sua temperatura aumenta e assim que atinge o 0 grau Celsius, a pressão normal, ele começa a derreter. Vamos ver o exemplo. À medida que colocamos o gelo na mão, percebemos a passagem do estado sólido para o estado líquido. A solidificação é a transformação de uma substância do estado líquido para o estado sólido. É o processo inverso ao da fusão. O ponto de solidificação é o mesmo que o de fusão. Exemplo, estado líquido para o estado sólido. Isso ocorre porque o congelador retira calor da água. Vamos que este gelo que se formou a partir de uma solidificação. Condensação ou liquefação é a passagem de uma substância do estado gasoso para o líquido. Temos, por exemplo, quando cozinhamos os alimentos, o vapor que sai da panela forma gotinhas de água na tampa, que está mais fria. Essas gotinhas aumentam de tamanho e caem. Ao atingir a superfície fria da tampa da panela, o vapor de água perde calor e se liquefaz. Vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso. Ela acontece de duas maneiras diferentes, por ebulição e por evaporação. Por ebulição, temos a nuvem que sai do bico da chaleira. São gotículas de água que se formam logo que o vapor encontra uma região mais fria. Evaporação podemos constatar quando a roupa é posta ao sol para secar, porque a água existente nela se evapora rapidamente. Uma frigideira sobre fogo alto por alguns minutos, jogando gotas de água dentro desta frigideira quentíssima. Cada gota evapora-se rapidamente com um chiado característico.
sublimação é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa. Temos como, por exemplo, a naftalina. Elas sofrem sublimação, ou seja, passam diretamente do estado sólido para o estado de vapor. Acho que todos vocês conhecem a naftalina. E sempre que nos encontramos nos armários, aqui está a naftalina. Apresentar o seminário cujo tema é a água pode mudar de estado físico. E podemos constatar que a água é de suma importância em nossas vidas. E espero que tenham gostado.